Paz do Senhor, o meu nome é Bruna Fernandes e quero começar este podcast com a leitura de um versículo bíblico. Marcos 5, 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Neste pequeno excerto bíblico, nós aprendemos uma coisa muito interessante, que é o valor do nosso testemunho. Este homem estava possesso por muitos demónios, Jesus libertou e ele quis seguir a Jesus. Mas Jesus o impediu, ordenou que ficasse na sua cidade e que pregasse para aqueles que o conheciam. Todos nós temos o objetivo de levar o Evangelho a todas as pessoas. Mas nem sempre temos que ir para missão, para outros países ou para cidades que não conhecemos. Às vezes temos que pregar para aqueles que estão à nossa volta e nos conheceram antes e depois de Cristo. Nesse sentido, eu gostava de ouvir o testemunho da irmã Maria Rosa Caetano, da Congregação das Caldas da Rainha, e gostava de saber como é que a irmã conheceu Jesus, que experiências marcantes teve com Jesus nesse sentido. Paz do Senhor. Então, eu tenho para dizer que desde muito pequena eu sempre acreditei em Deus. Portanto, eu cresci numa família católica, não praticante, mas realmente eu tinha uma avó materna que falava muito de Deus. Inclusive ela dizia que Deus era o pai dela, porque além de ser o pai do céu, ela não tinha sido criada pelo pai. E então ela falou-me sempre muito de Deus. Quando entrei para a escola, comecei a frequentar a catequese, que era o que havia na altura, era o conhecimento que tínhamos, era da Igreja Católica, mas fui realmente sempre muito interessada nas coisas de Deus. E quando tinha 14 anos, uma irmã minha converteu-se, portanto chegou a ela o verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, a verdade, que é Jesus Cristo, através de uma irmã já convertida. Na altura, portanto, nós ainda não éramos irmãos, mas elas eram amigas, e ela foi à casa dos meus pais falar do Senhor Jesus, da salvação e da cura, porque a minha irmã era uma pessoa que tinha realmente muitos problemas de saúde. Portanto, a minha irmã aceitou, a minha mãe aceitou, portanto, lá em casa, de um modo geral, quem estava e ouviu aceitaram, portanto, a palavra. E depois foi através dessa minha irmã, porque eu estava em Lisboa nessa altura, que foi ter comigo e que me falou daquilo que lhe tinha sido transmitido a ela. E eu penso que foi fácil eu aceitar a verdadeira luz, a verdadeira palavra, que é o Senhor, porque o Senhor Jesus é o Salvador, mas é o caminho, a verdade e a vida, porque eu já acreditava, portanto, eu acreditava, eu só não estava no caminho certo, porque também não havia outro. Na altura não tínhamos conhecimento. Portanto, foi realmente evangelizando, alguém evangelizou e trouxe até nós a palavra do Senhor. Aceitei. Tive muitos episódios marcantes, portanto, frequentei a Congregação das Caldas da Rainha na antiga Rua da Feira, durante talvez uns 2 anos. Depois, por motivos de trabalho, eu fui para Lisboa. Ainda frequentei na Igreja de Sete Rios, em Campo de Ourique, que era, portanto, a congregação onde a minha irmã estava. Mas pronto, houve ali assim um período da minha vida em que realmente eu não estive congregada, mas também nunca esqueci daquilo que tinha aprendido. E depois, ao longo da vida, tive realmente muitas experiências, houve muitos milagres, o Senhor Jesus fez muitos milagres na minha família. Na minha irmã, que teve realmente um milagre de cura, depois na minha mãe, o meu pai, por aí afora, lá no antigamente há muitos testemunhos, e curas, principalmente curas, e livramentos. O Senhor tem sido realmente maravilhoso, e comigo aconteceram também alguns milagres de cura. O mais recente foi aquele que os irmãos provavelmente estão lembrados, que foi há 2 anos, quando me foi diagnosticado um cancro maligno, portanto no útero, não era propriamente no útero, era na membrana que reveste o útero, mas pronto, estava a 3 milímetros de se agarrar ao útero, e foi isso que fez com que eu não tivesse que fazer quimioterapia, foi-me explicado depois, mais tarde. E de facto foi em tempo de pandemia,
Eu estive 14 meses à espera da consulta de especialidade e quando finalmente tive essa consulta no Hospital das Caldas, a médica que me fez a biópsia, a pensar que era ela que me ia tratar, encaminhou-me para o IPO porque realmente ficou a saber através da biópsia que o problema não era para ser tratado cá nas Caldas. Depois estávamos em pandemia, as coisas atrasaram, adiantaram, atrasaram, foi ali uma grande confusão, mas eu louvava ao Senhor. Eu sempre gostei muito da parte do louvor, de louvar e agradecer. E costumo dizer que quando não tenho nada, quando me falta ter alguma coisa para dizer, eu penso que nós temos sempre. E mal vai se não tivermos. Mas às vezes faltam-nos as palavras. E então eu, quando não tenho propriamente palavras, eu louvo e agradeço ao Senhor por as coisas que Ele já fez e por aquelas que Ele ainda fará, segundo a sua vontade, porque a vontade do Senhor está acima da nossa. E realmente eu louvava, cada vez que as coisas avançavam, eu agradecia e louvava ao Senhor. Quando as coisas atrasaram, disse, meu Deus, estou nas tuas mãos. De facto, foi um período difícil, não posso dizer que não havia visitas, ninguém podia entrar, estava tudo fechado, máscara para estar acordada, máscara para dormir. Foi realmente um período muito difícil, uma fase complicada, mas que eu dou graças a Deus, porque eu até penso, Senhor, afinal não foi assim tão difícil. Foi, mas não foi. E não foi porquê? Porque Deus estava lá, porque Deus encaminhou, porque Deus dirigiu as coisas, porque Deus levou-me às pessoas certas. E realmente eu fui operada, tive uma recuperação muito boa e ao fim de um mês eu já estava a começar a trabalhar. Portanto, quem me operou, a médica dizia pelo menos 2 meses, mas eu ao fim do mês já estava a começar. Claro que não estava a 100%, mas e progressivamente retomei a minha vida. Dou graças a Deus porque durante o período anterior eu nunca tive dores. Portanto, eu trabalhei, eu conduzi, eu fiz a minha vida toda normal e as pessoas depois, quando souberam deste meu problema, admiravam-se, mas realmente eu não tinha dores. Eu sabia e também nunca pensei que eu tinha um cancro durante todo o tempo de espera, embora fosse uma genética de família. Há muitos casos de cancro na minha família, inclusive a minha irmã, que já faleceu. Mas eu nunca pensei que eu tinha um cancro. Eu penso que o Senhor nunca me deixou pensar que eu tinha aquela doença maligna. Portanto, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu estava confiante no Senhor e o que fosse iria ser tratado e não sofri por antecipação. E nos cultos, quando orávamos pelos assuntos, eu lembro-me, e tenho que dizer isto aqui, que não foi a minha mão, mas eu sabia que o meu problema era da barriga, e eu punha a mão na barriga e eu dizia, Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu é que conheces a minha saúde, Senhor, cuida. E na verdade o Senhor cuidou. O Senhor nunca me deixou pensar coisa má, as coisas desenrolaram-se, o Senhor encaminhou, as coisas encaixaram-se todas, e eu hoje estou aqui, claro que estou sob vigilância, portanto durante 5 anos terei de ir a consultas periódicas, a próxima vai ser agora no dia 12 deste mês, mas cada vez que lá vou, a médica sempre me diz que está tudo bem. Eu pude dar testemunho, a primeira consulta que tive no pós-operatório, que ela disse-me, Dona Rosa, correu tudo bem, a senhora não precisa fazer quimioterapia, foi apanhado mesmo a tempo, na hora certa. Fantástico. E eu disse, Deus, eu não posso ficar calada. E então disse, olha doutora, se me permite, eu vou-lhe dizer que realmente a ciência é muito importante, os médicos são muito importantes, fazem coisas fantásticas, mas assim como a senhora mesma disse que foi muito tempo de espera, eu também agora tenho que lhe dizer que nesse tempo de espera houve um que cuidou de mim. E esse um é Deus, porque Ele já sabia o que é que eu tinha, Ele encaminhou as coisas para que eu viesse até aqui, a ciência está cá, os médicos estão cá, sou extremamente agradecida, mas acima de tudo Deus cuidou de mim porque antes de tudo Ele já sabia o que é que eu tinha. E na verdade ela disse, é muito importante, não sei se a senhora crê, se não crê, mas ela realmente disse-me que era muito importante. E depois a minha médica de família também, que eu tive que ir lá entregar uns papéis que ela mandou para lhe entregar, também pude falar com ela, também pude testemunhar, e mais tarde tive uma dor numa perna que me levou à consulta, e a médica mandou-me dar uma injeção,
e eu fui para o gabinete da enfermeira para levar essa injeção. E então, as senhoras gostam muito de falar, né? Nós as mulheres gostamos muito de conversar. E então conversa, e ela diz, teve um cancro, eu também tive. Onde é que foi? Eu disse como é que tinha sido, eu disse, senhora enfermeira, a médica disse-me que estava a 3 milímetros de se agarrar à parede do útero. E ela disse, pois, isso é que define se nós temos de fazer ou não quimioterapia. Portanto, o senhor ainda estava a confirmar aquilo que ele tinha feito, porque aqueles 3 milímetros, aquela hora certa, aquele tempo certo, que foi o tempo de Deus, foi o que fez com que eu não precisasse fazer quimioterapia. Se tem passado mais algum tempo, portanto, tinha-se agarrado à parede do útero e assim já teria de fazer quimioterapia, porque já deve ter outras consequências que nós não sabemos, mas pronto. Aquilo que eu sei realmente é que Deus esteve no processo. Eu não posso dizer que Deus curou-me, porque não foi um milagre de cura, mas foi um milagre que foi acontecendo dia após dia, mês após mês, no antes e no depois, na minha recuperação. Sou muito grata a Deus e gostaria que todas as pessoas que ouvem falar do Senhor realmente o aceitassem, porque nós estamos cá neste mundo, o Senhor não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal, mas também disse que no mundo teríamos aflições, e realmente temos muitas aflições, tanto de saúde como outras, mas se nós continuarmos a confiar em Deus e se formos fiéis a Ele, Ele é fiel de certeza absoluta. Claro que por vezes as coisas não acontecem como nós queremos, porque estamos dependentes da vontade do Senhor, e o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Mas uma coisa é verdade e é nisso que eu creio. Deus, acima de tudo, o Senhor é fiel, nós temos de ser fiéis e temos de confiar. Temos realmente de recorrer à medicina, mas em primeiro lugar, eu penso que em primeiro lugar temos de elevar o nosso pensamento, a nossa voz e louvar, porque o Senhor habita no meio do louvor. E se quando eu não tenho palavras louvo, o Senhor está a ser exaltado e está a ouvir, e Ele sabe, mesmo sem eu falar, Ele sabe o que é que eu lhe quero dizer. E aquilo eu digo-lhe através do louvor. E então, quando alguém não tiver palavras para fazer uma oração, louve, cante louvores, tanto por palavras suas, como com corinhos, como com hinos, porque o Senhor se agrada disso. Isso é interessante porque a irmã até esteve a falar que teve assim uma experiência, contacto, digamos assim, com a religião católica. Sim. E muitas das vezes, não só nos católicos, vale realçar isso, também nos evangélicos, nós temos, é fácil às vezes ler a Bíblia e orar por religiosidade. Louvar é mais difícil. Louvar quando não é de coração é muito mais difícil. E aquilo que eu queria perguntar à irmã é, desde que teve uma experiência real com Deus, qual foi a área, a irmã não tinha na altura muito conhecimento, até porque não teria acesso direto à Bíblia, naquele tempo também era diferente, havia mais analfabetismo, muita gente não tinha a Bíblia em casa, e era um bocadinho para perguntar isso, qual foi a grande transformação no conhecimento que permitiu que a irmã tivesse um relacionamento pessoal com Deus, o que é que Deus transformou no seu entendimento, sobretudo até porque há aqui muita questão de religiosidade, muitas das vezes, seja ela qual for a religião, seja católicos ou evangélicos, o que é que transformou a irmã de modo a ter experiências com Deus? Então, o que transformou o modo de eu ter experiências com Deus foi de facto eu ter acesso à Bíblia, portanto à palavra do Senhor, porque lá está no tempo da religiosidade, quando nós ainda não tínhamos o verdadeiro conhecimento, mas acreditávamos. E essa minha avó que falava muito de Deus, falava também de um livro muito antigo, que um tio dela que a criou lhe falava. E eu pensava que o livro seria aquele. Quando realmente fui evangelizada, quando a palavra do Senhor chegou a mim, uma das primeiras coisas que eu pensei, portanto a minha irmã foi testemunhar, mas não me levou uma Bíblia. E foi um dos sentimentos que eu tive. E agora, uma Bíblia. Eu preciso de ler a Bíblia. E então depois a minha primeira Bíblia fui eu que a comprei, através, portanto, da congregação, foi mandada vir da livraria, não sei na altura, não sei, mas sei que me custou 300 escudos. A primeira Bíblia que eu tive custou 300 escudos. E então depois eu comecei a ler a Bíblia.
E começou realmente, penso que eu comecei a ler, portanto, nos Evangelhos, João, Marcos, Lucas, o Novo Testamento, e a encontrar respostas para as perguntas para as coisas que me faziam confusão, para as perguntas que eu fazia ao padre e ele dizia que eu era muito desperta, mas nunca me dava a resposta satisfatória. E então eu encontrei na palavra do Senhor. Uma delas era, portanto, a confissão, que eu aprendi na palavra do Senhor que não é preciso confessarmos aos homens, mas sim a Deus, temos acesso direto a Deus através de Jesus. E o purgatório, que era uma coisa que também me fazia uma confusão tremenda. Lá o céu e o inferno fazia-me confusão porque eu não queria ir para o inferno. Mas é assim, céu para os bons e inferno para os maus. Pronto, acabou-se. Agora, aquele purgatório que havia ali no meio e aquelas imagens do catecismo, que tinha assim umas cabeças todas chamuscadas lá no purgatório, e eu pensava, mas que vergonha, como é que esta gente sai do purgatório e se vai apresentar a Deus todo chamuscado a cheirar a chamusco? Eu, na minha cabeça de criança ou de adolescente, aquilo fazia-me confusão. E depois, realmente, ao ler a Bíblia, ao ler a verdade, eu disse, realmente há aqui a resposta, o padre não me respondeu, mas também, olha, não foi preciso porque agora está aqui. E então foi fazendo uma transformação realmente, porque a verdade, a própria verdade, o próprio conhecimento da verdade nos transforma. Porque nós deixamos para trás aquilo em que acreditávamos e que na altura, portanto, eu não tinha outro conhecimento, isso fica tudo para trás e vamos tendo a transformação porque realmente, além de confirmarmos que aquilo que tínhamos ouvido antes não é a verdade, depois a palavra começa a trabalhar em nós. Começa a trabalhar em nós, começamos a adquirir outro conhecimento, começamos a orar em vez de rezar, começamos a louvar ao Senhor. E então realmente começa a haver uma transformação e depois começamos a levar os nossos problemas a Deus, as nossas ansiedades. Quando casamos e temos filhos, muitas vezes não se sabia o que é que havia de fazer, resolver certas situações. Eu falava com Deus, portanto a palavra do Senhor operou em mim uma transformação no sentido de eu me dirigir a Ele, de eu falar com Ele, porque a própria palavra o ensina. E depois também, se calhar, certas atitudes, certos comportamentos que a pessoa começa a aprender e começa a querer fazer, a seguir os conselhos do Senhor Jesus, aquilo que está escrito, a ser discípulo, não a ser só crente, mas a ser discípulo, e ser discípulo é realmente tentar fazer aquilo que o Senhor fez e nos ensinou a fazer, embora muitas vezes não consigamos fazer tal e qual. Mas pronto, porque somos falhos, mas por isso mesmo temos que pedir perdão a Deus a cada dia pelas falhas, porque os pecados o Senhor já perdoou. Agora somos falhos, mas o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, continua a estar presente junto do Pai e Deus vê-nos através desse sangue. E é por isso, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque Jesus está sentado à direita do Pai, segundo diz a palavra, mas o sangue de Jesus está lá, porque o sangue de Jesus, o Senhor Jesus é que verteu o seu sangue na cruz, foi Ele que morreu, foi maltratado. Meu Deus, eu quase que nem quero ou nem consigo imaginar. E às vezes digo assim, Deus, como é que tu entregaste o teu filho? Eu não era capaz de entregar o meu, fosse lá para aquilo que fosse. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso, ama-nos com um amor tão grande, que não tem tamanho, que realmente entregou o Filho, mas Ele mesmo também se dispôs e também disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E então realmente a palavra do Senhor ajuda-nos depois a ter uma transformação e ao longo da vida, se a quisermos seguir, é realmente a arma que nós temos e é a palavra que nós devemos ter mais presente na nossa vida, porque se nós deixarmos de ter a palavra, facilmente deixamos de ter contacto com o Senhor. Se nós deixarmos de orar, facilmente deixamos de ter contacto com o Senhor. O Senhor está lá, mas está à espera que nós nos cheguemos a Ele. Ele não obriga. Portanto, é muito importante conhecer a verdade, porque a verdade salva, e é muito importante ter contacto com a palavra. A palavra do Senhor toda ela é importante, mas eu digo sinceramente, o Velho Testamento há coisas que me fazem um bocadinho de confusão.
Porque foi verdade, é verdade, mas é a história. Eu na escola não gostava muito de história. Lá o que é que o rei e a rainha tinham feito, a mim não me interessava nada, só me interessava as conquistas que eles tinham conseguido alcançar. Agora lá a vida deles, e então há ali assim umas partes que ainda hoje, que já sou velha, digo assim, meu Deus, isto é confuso, isto é complicado. O Novo Testamento realmente sempre me fascinou muito, claro que o Velho Testamento é o complemento do outro, mas eu penso que o Novo Testamento que é fácil de entender. Mas se assistirmos aos cultos, se ouvirmos a explicação de quem prega a palavra, claro, mais esclarecidos ficamos. Ao ouvir a irmã, até estava a lembrar-me que atualmente a Bíblia está a ser muito questionada, sem pudor nenhum, até por líderes religiosos que querem acrescentar, querem adaptar, que a Bíblia não chega. E não deixa de ser interessante porque cada vez fala-se mais de Deus, às vezes contra, também é verdade, mas cada vez fala-se mais de Deus, no entanto, cada vez conhece-se menos Deus. Pode até haver muitas igrejas, mas conhecimento de Deus está a haver pouco. Aliás, Deus às vezes parece que está em silêncio, não está a ver tantas manifestações como poderia estar a acontecer do Espírito Santo, porque as pessoas estão a questionar muito a Bíblia. Se questionam a Bíblia, também estão a questionar, digamos assim, a essência de Deus, porque Jesus é a Bíblia, a palavra viva. E, logicamente, se não há experiências com Deus, como a irmã disse, teve muitos milagres de cura na sua história, logicamente também não há testemunhos, porque para haver testemunhos é preciso haver milagres e manifestações de Deus. E uma das questões que a irmã referiu, e acho que é interessante, é que durante um tempo a irmã não esteve congregada. Lá está, os tempos eram outros, o nosso país é essencialmente católico, não havia tantas igrejas, mas isso não deixa de ser uma reflexão para nós. E acredito que para a irmã isso também às vezes sirva muito para se refletir e valorizar a nossa igreja, porque antigamente não havia, mas acho que o facto, mesmo que a irmã não fosse responsável, não ia aos cultos porque não havia aquela rede de transportes, não havia disponibilidade às vezes, também porque o trabalho era outro. Eu acredito que a irmã tenha sofrido, digamos assim, não é um esfriamento espiritual, mas podia sentir mais constantemente a presença de Deus em comunhão com os irmãos do que estar isolada. Sim, estar isolado não é a mesma coisa que estar congregado, porque nós todos juntos, portanto, as brasas todas juntas é que formam um maior calor, e nós quando estamos todos juntos estamos, portanto, na presença de Deus, estamos a ouvir a palavra de Deus, estamos a louvar a Deus, e todos juntos temos uma força maior. A pessoa sozinha, pois realmente não tem muita diferença. Por outro lado, portanto, aí também eu aconselhar a que as pessoas se esforcem para assistir, para congregar, para assistirem aos cultos, não a todos, a alguns, eu também não assisto a todos, mas realmente também esse período que eu tive afastada, eu quando dei o meu testemunho para ser batizada, que já foi depois, muito mais tarde, a minha filha mais velha já tinha sido batizada, e foi no tempo do pastor Motinho, e realmente eu dei o meu testemunho, e na altura havia muitos jovens na igreja, que infelizmente muitos se afastaram, mas fez-me refletir e fez-me sentir a necessidade de voltar, porque eu sabia que eu não estava bem. Portanto, eu podia ir a vários sítios, eu podia fazer várias coisas, mas faltava ali qualquer coisa. Eu podia ir ao cinema, mas não tinha ido ao culto. Eu podia ir à praia, mas não tinha ido ao culto. Eu podia ir jantar, almoçar fora, passear, fazer o que fosse, mas não tinha ido ao culto. E então, realmente, isso começou portanto, quando nós nos afastamos, mas não estamos congregados, mas também não esquecemos daquilo que aprendemos da verdade, que é, portanto, o Senhor Jesus. Se temos o desejo, o Senhor começa, não tenho a certeza que o Senhor começa a trabalhar em nós começamos a ter a necessidade de voltar. Não é fácil,
Não é fácil, mas quando voltamos é muito bom, é muito alegre, é muito compensador, é muito tudo, porque de facto voltamos à casa do Pai, voltamos à comunhão com os irmãos, voltamos à congregação, não estamos sozinhos, porque embora o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos poupou, nos guardou, mas nós não estamos como Ele quer que estejamos, que é realmente na sua casa, juntamente com os irmãos, porque todos juntos somos mais fortes. E então isso é realmente muito importante. É bom que as pessoas venham realmente aos cultos, se congreguem. A respeito do que a irmã Bruna falou da Bíblia e das pessoas que hoje em dia há muito acesso à Bíblia e muita gente lê a Bíblia, mas, portanto, troca, deturpa as coisas, tiram pontos, põem vírgulas, acrescentam, tiram e dizem que é tudo a mesma coisa. Alguns dizem que a Bíblia que é um livro que não se pode ler, mas nós sabemos que sim, que a Bíblia é um livro que se pode ler, que se deve ler. E as pessoas dizem que Deus é só um, e que Deus é só um, e que Deus é só um, mas metem ali tudo pelo meio. E realmente, eu até penso e acredito que haja pessoas que, não sendo cristãs evangélicas, que realmente acreditem em Deus e sejam sinceras. Agora, juntamente com a sinceridade dela, está uma série de coisas que não são reais. Eu uma vez ouvi uma pregação, já há uns anos, e essa pregação foi pelo pastor Matos. E o pastor trouxe um copo com água e depois trouxe várias coisas e disse, isto é água. E perguntou o que era, nós dissemos que era água limpa, água clara, água pura. Mas depois pôs farinha, água com farinha, pôs cacau, água com cacau, pôs sal, água com cacau e sal, pôs mais não sei o quê, água com não sei o quê, mais não sei o quê, não sei o que mais. A água estava lá, mas já não era água pura, já não era água limpa. E a palavra do Senhor é a mesma coisa. Se nós tirarmos ou se acrescentarmos, se as pessoas tirarem ou acrescentarem, ou disserem que o santo, que a Maria ou que quem quer que seja, também faz milagres, eles acreditam em Deus e Deus conhece, mas eles estão ali a misturar tanta coisa que vai contra e estão a pôr à frente, porque depois estão a pôr à frente de Deus os santos, a Maria, que realmente Maria existe, ou existiu, que foi a mulher que foi escolhida, a bem-aventurada, para ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a partir daí acabou. Ela também precisou da salvação, portanto, a morte do Filho de Deus, através dela ele nasceu, porque para vir ao mundo tinha que nascer, mas ela precisou da salvação tal qual como todos os outros que aceitam o Senhor. Portanto, ela foi uma pessoa importante, mas mais do que isso, ela não, tanto assim que ela não pôde tirar o filho da cruz. Ela não pôde ir lá tirá-lo da cruz. E ela, se pudesse, teria ido. Porque nós virmos um filho mau, aflito, só se não pudermos realmente é que não o tiramos desse mau caminho ou dessa coisa que possa vir a acontecer se nós pudermos evitar. Portanto, ela precisou da salvação. Portanto, a morte de Jesus, o derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz, também foi por ela, embora ela fosse a mãe dele, mas era a mãe física, a mãe carnal, porque ele é o Filho de Deus. E só através dele é que nós adquirimos a salvação e só através deles é que nós realmente chegamos ao céu, para estarmos com ele, para estarmos com Deus, para vermos todos os outros que lá estão, que já partiram, inclusive Maria, porque com certeza que ela está lá, não é? Mas é só através do nosso Senhor Jesus Cristo, não é através de outro caminho, porque o único caminho, o verdadeiro caminho, o caminho da salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo, não há outro. Ainda um pouco até da questão das congregações, porque eu penso que este seja um tópico importante, porque nós jovens não temos consciência do querer ir à igreja e não ter uma igreja aberta. Então, porque mesmo que às vezes possa ser um pouco longe, é 10 minutos de carro, há transportes, é completamente diferente. Mas há sempre dificuldades para ir à igreja. Naquele tempo podia ser falta de meios, hoje em dia pode ser por pessoas que se desviaram e têm vergonha de voltar à casa de Deus, apesar que a igreja deve-os receber.
de braços abertos, porque é assim que Deus nos recebe também, sempre que a gente se arrepende. Mas é interessante porque, normalmente, quando as pessoas têm dificuldade em ir à igreja, aqueles que estão na igreja têm uma grande responsabilidade em evangelizar. E a irmã até citou algumas pessoas que foram fundamentais na sua vida. Jesus não usou o corpo, digamos assim, mas usou pessoas que faziam parte do corpo para levar o Evangelho à irmã. E o Evangelho era Deus, Jesus, não vários caminhos, ou que todos os caminhos levam a Deus, até porque a Bíblia ensina-nos exatamente o oposto. Nesse sentido, e a irmã também estava a falar do Antigo Testamento, e é interessante uma coisa do Antigo Testamento, que muitas das vezes quando o povo de Israel ia para um desafio difícil, grandes batalhas que envolviam muita fé, Deus relembrava aquilo que já tinha feito para trás. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que lhes prometeu e que lhes deu a terra prometida. Então Deus estava sempre a ir buscar, e ao longo dos profetas nós vemos isso muitas vezes, Deus faz uma lista de tudo o que já fez. A morte dos primogénitos do livramento, do povo de Israel também, que nenhum primogénito de judeu morreu. E isso é altamente interessante. Porquê? Porque acho que Deus ainda trabalha assim connosco. Daí a importância do nosso testemunho. Eu gostava de saber se a irmã já sentiu necessidade de, às vezes, recuar um bocadinho no tempo, refletir sobre as vitórias que Deus já lhe deu, sobretudo até para ter vitórias, reforçar a sua fé. Não só os dos outros, que também é importante, nós testemunhamos para reforçar a fé dos nossos irmãos, ajudar pessoas que não conhecem Cristo a conhecerem Cristo através da nossa vida, mas até para nós. O nosso testemunho também é importante para nós. Sim, o nosso testemunho é importante para nós e eu realmente faço isso mesmo que a irmã Bruna disse. Portanto, assim como o Senhor fez coisas e fazia sempre lembrar o povo das coisas que ele já tinha feito anteriormente, comigo acontece isso, e acontece não é porque eu tenho uma memória muito boa, mas eu tenho a mania de escrever papelinhos. E então eu tenho para lá papelinhos e papelinhos e papelinhos, e muitas vezes estou assim, e vou ali à caixa dos papelinhos e rebusco e vejo, pois aconteceu isto, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu, e realmente, lá está, aquilo que Deus fez no meu Velho Testamento, entre aspas, faz-me ter coragem para o tempo de agora, portanto o presente, por isso mesmo, porque as coisas que Deus faz são importantes, mas as coisas que Deus fez também são muito importantes. Mas o Deus que fez, o Deus é o mesmo Deus e tem o mesmo poder de fazer agora, e tanto assim que Ele tem feito e fará sempre. E fará sempre. Agora, só não faz se nós realmente, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se nós não abrirmos a porta, o Senhor não obriga, fica ali ou vai-se embora e nós não recebemos as bênçãos e os milagres. Mas o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento e é o Deus do princípio e é o Deus do fim. Está escrito, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e que tudo passará, mas a palavra do Senhor não vai passar, porque ela vai se manter até ao fim, porque é a palavra de Deus e porque realmente Deus é Deus. Eu nem consigo encontrar palavras que me dizem, Deus, tu és Deus. Mas tu és Deus, tu és fantástico, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és o Senhor, tu és. Ainda agora quando foi esta coisa da rainha lá de Inglaterra, a senhora morreu, a festa, entre aspas, pronto, todas aquelas cerimónias, tudo aquilo que fizeram, aqueles preparativos, aquela coisa toda, e havia pessoas que diziam majestade. Foi uma coisa que eu disse, majestade? Um ser humano, por muito que tenha feito, ou por muito importante que seja para o povo, majestade. Majestade é Deus, Deus é majestade. Não são as pessoas, as pessoas são aquilo que o povo inventou, de chamarem majestade a um ser humano. Majestade é o Senhor. E às vezes tem dificuldade, pronto, a Bíblia tem muitas palavras que qualificam e que definem quem Deus é, mas eu às vezes ainda queria mais. Tenho assim uma coisa cá dentro, digo assim, isto ainda não é suficiente, precisava assim de uma palavra maior, mais
mais forte, porque realmente Deus é isso. Eu não tenho a palavra, mas às vezes todas as palavras que há que definem Deus, às vezes tenho a sensação que ainda me falta uma maior. Mas sim, é muito importante nós não esquecermos, portanto, continuarmos agradecidos por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque senão, se nós só quisermos as de agora e as futuras, somos muito mal agradecidos. Então, e o que Deus já fez? Por isso que eu escrevo papelinhos e de vez em quando vou lá dar a volta. Isso é interessante, a irmã falou da rainha, é interessante, porque às vezes comemora-se mais o enterro dos mortos do que o nascimento até dos vivos. Aliás, o nascimento dos vivos, ou o nascimento das pessoas em geral, está a gerar às vezes mais polémicas, mais complicações, discute-se mais a vida do que a morte. Então, não deixa de ser contraditório. É como se, até há uma frase que é: dá-se mais flores aos mortos do que aos vivos, porque o arrependimento e a culpa podem realmente corromper uma pessoa e, felizmente, Jesus liberta-nos de qualquer sentimento ruim. E para terminar, eu gostaria de saber se a irmã tinha conselhos específicos para pessoas que se desviaram e que até podem sentir desejo de voltar à casa de Deus, mas estão com dificuldade de enfrentar o obstáculo. Sim, o conselho que eu posso dar em toda a minha experiência de vida e o facto de ter estado também afastada durante algum tempo, pois eu reconheço que há uma certa dificuldade em voltar. Eu talvez não tivesse tido muita dificuldade em voltar porque eu comecei a ter o desejo de levar os meus filhos à escola dominical, levar os meus filhos para terem o conhecimento do Senhor e da palavra do Senhor. E isso aí também foi um milagre, porque surgiu uma pessoa que os trouxe no tempo em que eu não os podia trazer, porque ainda não tinha carta nem carro. Portanto, tínhamos carro, mas era o meu marido que andava com ele, questões também de trabalho. E então houve a necessidade deles irem e depois eu fui atrás, quer dizer, eu senti a necessidade de que eles fossem ouvir, fossem ser ensinados, doutrinados, mas depois também foi a forma de eu ir. E nesse aspecto talvez tenha sido menos difícil. Pessoas terão outras histórias, mas aqueles que ainda não voltaram, e eu sei que têm a necessidade, que as pessoas não estão bem, porque tenho um exemplo disso lá em casa, o meu conselho é: venham, deem o primeiro passo, cheguem-se para alguém com quem já vieram, façam qualquer coisa, venham, vençam a dificuldade, peçam ajuda, mas venham à casa do Senhor, porque o Senhor está à espera que venham. Peçam a Deus que os ajude a vencer essa dificuldade que os impede de vir. E também às pessoas que estão na igreja, nós, os crentes, que os recebam com a maior das naturalidades, que lhes digam que são bem-vindos, que os cumprimentem, que se alegrem por eles terem vindo. Não importa se o cabelo está comprido, se está curto, se é carrapito, se é barba, não importa. Quando eles vierem, e oremos para que eles venham, olhemos para eles com a maior das naturalidades e, se tiver vontade, abram os braços, dê um abraço. Não olhe de lado, porque a pessoa que vem de certa forma encolhido, receoso de como é que os outros o vão receber. Porque na igreja podem estar 99 ovelhas e a outra que está lá fora vem, e quando vem a pensar como é que as outras 99 me vão receber. Mas recebam-na bem, porque o filho pródigo afastou-se da casa do pai, mas quando voltou, o pai recebeu com festa. E o filho que tinha ficado em casa não gostou. Mas o pai alegrou-se com o que tinha saído e voltou, porque o que estava lá esteve lá sempre. Mas ele não gostou, portanto também não estava bem.
Porque se ele estivesse bem, ele tinha ficado contente, tinha-se alegrado com a alegria do pai e com o facto do irmão ter voltado. Portanto, o conselho que dou a quem está afastado, não resista. O Senhor está trabalhando consigo, não resista. Se precisar de ajuda, peça e venha. E a quem está, que se alegre e que faça festa, porque a ovelha que estava lá fora veio se juntar às 99 que estão cá dentro. Vamos orar e muito por aqueles que se afastaram, mas nós temos fé que eles vão de voltar e que, mesmo que a gente não veja, lá no céu vamos nos reconhecer a todos e vai ser uma grande festa. Obrigada, irmã, pelo seu tempo, pelo seu testemunho, que eu acredito que vai enriquecer muito aqui, especialmente para jovens, porque às vezes nós temos muitos exemplos contraditórios à nossa fé. Os nossos professores, na maioria dos casos, vão contestar a nossa fé, a nossa conduta cristã, os nossos valores, é tudo contestado. No local de trabalho, até a questão de priorizar o trabalho face à igreja, até o serviço na igreja, daí às vezes haver pouco compromisso, porque há pouca disponibilidade, o trabalho ocupa-nos muito, depois é famílias, casamentos. E então é bom às vezes ter exemplos saudáveis dentro do corpo de Deus. E faz-nos sentir todos juntos que somos uma grande família. Por isso, muito obrigada, irmã. E vemo-nos para a próxima. Eu, para terminar, não sou boa. Esta parte vai ficar cortada. Não sou boa nas partes finais. Mas...